Pessoal, eu queria falar com vocês a respeito de algo que, ao meu ver, é uma enganação que está na cabeça de todas as pessoas. É algo que veio no mundo para transformar a vida das pessoas para melhor, mas transforma a vida das pessoas para pior. Gente, eu estou falando para vocês da Good Vibe. A Good Vibe, principalmente aquela quando a pessoa é radical no assunto. Então, eu vou começar a falar para vocês sobre uns pressupostos da Good Vibe que vão te fazer enxergar um pouquinho mais como funcionam as coisas. Vamos lá. Vou te mostrar que a Good Vibe está destruindo com a sua vida, destruindo com a sua vida emocional. Vamos lá. Uma das coisas que a Good Vibe sempre fala para as pessoas é o seguinte: não tenha medo. A Good Vibe pega, sempre fala para as pessoas: não tenha medo. Não tenha medo. Quer uma mentira maior do que essa? A pessoa olhar para você e falar: não tenha medo. Gente, se você quiser seguir um pouquinho, ter um pouquinho de Good Vibe, eu vou substituir esse pressuposto para vocês e dizer: não tenha medo, alterar para tenha medo. Tenha medo. E trate o seu medo, escute o seu medo, veja se o seu medo é real. Porque eu vou falar para você que o medo, sentir medo, gente, eu adoro sentir medo. Para mim, o medo é um sentimento de, poxa, cara, eu me importo comigo mesmo. Eu me importo comigo. Eu me importo com a minha família. Eu me importo com as minhas coisas. Eu valorizo as minhas coisas. Então eu tenho medo, sim. Eu tenho medo de que algo aconteça com as minhas coisas, com as coisas importantes na minha vida. Então, ao invés de eu dizer para você não tenha medo, que eu acho que é a maior sabotagem que existe no universo, eu diria para você: seja o maior aliado do seu medo. Viva lado a lado com o seu medo. Seja o melhor amigo do seu medo, porque o seu medo é o seu melhor amigo. O medo é um sentimento instintivo. Instintivo. Que faz parte de todos os animais. Os animais sentem medo. É um sentimento de proteção mais importante que existe no ser humano, é o medo. Ignorar o medo seria a mesma coisa de dizer que nós vivemos em um ambiente 100% seguro, sendo que nós não vivemos em um ambiente 100% seguro. Ninguém vive em um ambiente 100% seguro.
Ninguém vive em um ambiente 100% seguro. Nós andamos de carro, dirigimos nosso carro e há risco, o risco real de nós sofrermos um acidente. Nós andamos de moto e existe o risco real de nós sofrermos um acidente. E quando nós tentamos dizer para nós mesmos, não tenha medo, você sente dentro de si uma incongruência gigantesca. Você sente uma incongruência gigantesca. E isso faz com que a sua mente diga, pô, cara, calma aí, meu, mas você é louco, você é maluco, você não tem medo, você ignora o seu medo, você é maluco, você... E fica essa incongruência lutando com você, dentro de você, dizendo, não tenha medo, não tenha medo. E você fica... E dentro de você dizendo, cara, é perigoso, é perigoso. E depois de um tempo, depois que você perde a intimidade com o seu medo, você perde o contato com o seu medo. Você começa a não reconhecer mais o medo. Então você não sabe mais quando o medo é real, quando o medo é fictício. Quando realmente eu devo ter medo e quando eu não devo ter medo. É perigoso ou não é perigoso? Você perde a noção daquilo que é perigoso. Então, uma das coisas que a Good Vibe vem e que causou um prejuízo muito grande na vida das pessoas é dizer, não tenha medo. Porém, eu vou te dar a solução. Qual é a solução para você? Eu vou dizer para você, tenha medo. E veja o medo como seu maior amigo. Conheça o medo. Toda vez que você sentir o medo, se pergunte, eu estou com medo do quê? Do que eu estou com medo? Porque o medo vai estar te falando alguma coisa. Eu vou ir, por exemplo, numa cachoeira e eu tenho medo de entrar na água. Por que você tem medo de entrar na água? Porque, poxa, talvez eu deva aprender primeiro a nadar. Antes de entrar na cachoeira, eu preciso conhecer quais são os perigos de se entrar naquela cachoeira. Então o medo vai te dizer exatamente tudo o que você precisa para se precaver. Tudo. E você vai correr atrás dessas coisas para não é vencer o seu medo. Porque o medo é o seu amigo. Você vai ir atrás dessas coisas para satisfazer o seu medo. Satisfazer o seu medo. Então satisfaça o seu medo. Pare para pensar agora, exatamente agora, todas as coisas que você tem medo. Você está com medo de alguma coisa agora? Você está com medo de alguma coisa agora?
Você está com medo de alguma coisa agora. Sinta o seu medo. Você percebe que de você sentir o seu medo, você sente uma liberdade. O teu medo está dizendo alguma coisa para você. O medo está dizendo algo para você. Medo de falar em público. Eu tenho medo de ir na frente de um palco, começar a falar e começar a gaguejar. Realmente, esse é um verdadeiro medo. É um medo verdadeiro, porque você vê as pessoas subindo no palco começando a gaguejar. Gente, é um medo real, gente. É sim. Então eu não costumo dizer pra você, vai lá no palco. E fale na frente de todo mundo. Eu te pergunto, você tem medo do que? Você tem medo das risadas que as pessoas vão dar de você? Você tem medo dessa exposição? A exposição não é algo positivo. Não é algo positivo a exposição. Às vezes é bom você estar ali de escanteio, ó. Você está vivendo a sua vida numa tranquilidade, sem estar na frente dos palcos. Por quê? Por causa que isso te traz um sossego, algo importante para a sua vida. Poxa, mas é um obstáculo para mim. Eu preciso ir lá na frente e falar em público. Será que isso daí é algo tão positivo assim? Será que isso é algo tão positivo? Por que será que o instinto humano é viver? Viver atrás dos holofotes, viver escondido. Por que será que evolutivamente isso se tornou algo tão importante para nós? Por quê? Será? Que nem, por exemplo, eu não vejo como algo prejudicial a exposição, assim, na internet, porém, tem sim um risco, cara. Que é qual? É... Alguém pode fazer comentários negativos, começarem a te insultar, haters, aquilo, tudo. E aí tem gente que sinceramente não suportaria viver uma vida dessa, de um monte de gente te insultando, te tratando mal, te criticando, falando que pô, tá, é feio, tem não sei lá o que. Você consegue entender? Então, nisso o medo veio para te proteger e dizer para você, você não precisa se expor dessa forma. Aqui é onde você está, você consegue viver, criar sua vida, construir toda a sua vida atrás de todo esse holofote, atrás, escondido de toda essa exposição.
Então você vai conseguir fazer as suas coisas de uma forma privada, privativa. Isso é uma coisa muito, mas muito, mas muito valiosa. Vai depender muito também de como que é a sua vida, do seu ambiente em que você vive. Às vezes a pessoa está numa situação que dá medo ficar escondido, cara. Dá medo ficar atrás, ficar longe dos holofotes. E a vida dela é mais segura quando há uma grande exposição. Isso traz segurança para ela, mas isso é uma especificidade do ambiente que a pessoa vive, da família que a pessoa vive, do trabalho que a pessoa trabalha, da cidade, do bairro que a pessoa mora, da individualidade da pessoa mesmo. Ela tem medo de não ser conhecida. Ela tem medo de que ninguém saiba quem ela é, porque, de acordo com a vida dela, não ser conhecido é uma coisa perigosa. Então a pessoa precisa ser conhecida. E quem vai dizer isso pra você, se você deve ser uma pessoa conhecida ou não? É o seu medo, o seu medo. O seu medo, que é o sentimento. Oh, você pode sentir agora. Você está sentindo agora, depois que eu falei pra você que o seu medo que irá te dizer. Você sente uma maior confiança, você sente uma maior alegria, você sente uma maior tranquilidade, uma paz. É o seu medo que irá dizer para você aquilo que é seguro. É o seu medo que vai te trazer a segurança, a confiança, a segurança de você ir para um ambiente seguro. Então sentimos medo de estar em ambientes que não nos trazem segurança, que nos trazem medo. Ignoramos os nossos medos, temos que ter coragem. Vamos, e nessa de termos coragem, vamos para ambientes que não são nem um pouco seguros para nós. Ambientes que são extremamente perigosos, que são verdadeiramente perigosos para a nossa vida. Poxa, mas eu tenho que ir, porque se eu não ir, então nós vamos com medo e o medo nos protege naquele ambiente perigoso. Então, o medo é o seu amigo. O medo é o seu verdadeiro amigo.